Quero convidar toda a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Nós leremos do verso 7 até o 19. Nesta noite eu quero falar sobre o tema preparando-se para um novo começo. Uma vez que temos aqui, primeiro, o último dia do Senhor do ano e o último dia do ano. Eu quero refletir sobre o novo começo, que na verdade já foi inaugurado e que aguarda a consumação. Então, 1 de Pedro 4, de 7 a 19, eu convido a congregação a se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. E eu lerei e os irmãos acompanham. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 19. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos para entendermos, ó Deus, aprendamos a discernir o tempo, a discernir esta época e a discernir, ó Deus, o que nos aguarda, a fim de que nos preparemos e vivamos nesta expectativa, a expectativa da bendita esperança, e a fim de que aqueles que aqui estão presentes, que não têm esta bendita esperança, corram para Cristo, vendo que só Ele de fato pode, Senhor, dar a esperança de um novo começo. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, nós estamos chegando aí às portas do ano novo, e este é um tempo para todos, né? Nas mensagens se fala que é um tempo de avaliação, um tempo de renovação dos compromissos. Essa ideia de ter um ano novo às portas, traz geralmente na vida das pessoas a ideia de novo começo, de novos compromissos, de novos projetos, e incluem-se aí os votos de que o ano novo traga consigo novas conquistas, a realização dos seus sonhos, etc. São coisas muito comuns nos votos de Feliz Ano Novo. Eu quero começar então com uma pergunta: você está de fato preparado para o novo na sua vida? Mas qual é a sua visão de novo? Que os sonhos se realizem, novas conquistas,
saúde, sucesso, prosperidade, nós temos que entender que há duas perspectivas acerca da renovação de um ano. Uma delas é a perspectiva pagã, que na verdade a maioria das pessoas segue. Até mesmo alguns que se dizem cristãos sem o saber. Na perspectiva pagã, a visão da vida é uma visão cíclica. Nesta visão, cada novo ano inicia um novo ciclo de vida, há uma renovação da vida, é um constante morrer e renascer. E esta visão cíclica da vida é uma visão pagã, que mostra a vida apenas como um ciclo, que não segue para um desfecho ou para um rumo. O problema é que o novo ano não traz consigo nada novo. E necessariamente não trará bons acontecimentos. Pelo contrário, segundo as Escrituras, à medida que os anos passam, as coisas só tendem a piorar. Segundo as Escrituras, nós vivemos num mundo que caminha para a destruição. Nós vivemos num mundo decadente. É isso que as Escrituras demonstram acerca da história. Por outro lado, as Escrituras têm uma visão positiva do futuro, porque elas vislumbram um dia quando este mundo, depois de ser destruído, dará lugar a um novo mundo, a novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, que serão recriados para aqueles e somente para aqueles que estão em Cristo. De modo que o ano novo, na perspectiva cristã, não é a renovação de coisa alguma. Na verdade, a perspectiva cristã da vida é exatamente esta com que Pedro começa este capítulo, este parágrafo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. E para o cristão, para um genuíno cristão, a verdadeira perspectiva, cada novo ano, é a de que a vinda do nosso Senhor e o fim de todas as coisas está cada vez mais próximo. E essa deveria ser a nossa alegria. Nós encontramos esta mesma perspectiva, antes de adentrarmos a epístola de Pedro, em Romanos capítulo 13. Lá no verso 11 do capítulo 13 de Romanos, Paulo diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo está usando aqui a figura do amanhecer, é uma figura muito utilizada pelos profetas e pelos apóstolos, para descrever a vinda de Jesus e a criação de novos céus e nova terra. Então, nada se renovará em 2018, a menos que você hoje não seja crente e você se converta a Jesus. Porque, na verdade, o novo já veio na pessoa e obra de Jesus, e ele acontece na vida de alguém sempre que essa pessoa nasce de novo. Aí sim há um novo começo. E é nessa perspectiva, então, que eu quero convidá-los a meditar sobre esse tema, preparando-se para um novo começo, mas eu não estou me referindo a 2018. Eu estou me referindo ao novo começo do qual fala o apóstolo Pedro aqui. Porque embora ele use a palavra fim, nós vamos entender que esta palavra fim traz a ideia do fim da presente era e do começo da nova era de salvação, novos céus e nova terra. Então, eu quero começar com estas explicações, primeiro acerca do significado de fim e do significado de próximo. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O que ele está querendo dizer? O que significa isto? O que ele quer dizer por fim? E o que ele quer dizer por próximo? Então, primeiro o significado de fim. Pedro, se nós olharmos o início da sua epístola, ele havia iniciado falando da nossa bendita esperança. A esperança que tem todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de uma herança que Deus tem preparado no céu para aqueles que creem em Jesus. Capítulo 1, verso 3 a 9, observe aí. Ele começa a sua epístola dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, ou seja, que nos gerou de novo. Ele está olhando para os cristãos dizendo: o novo começou em nossa vida quando nós nos convertemos a Cristo. E ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
E ele diz que essa esperança é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, imochável, guardada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, para a salvação que há de ser preparada para se revelar no último tempo, através da revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra fim refere-se exatamente ao tempo em que esta herança nos será dada na segunda vinda de Jesus para consumar todas as coisas. E o apóstolo Pedro, em toda a sua epístola, destaca dois fatos relacionados ao fim. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo. Jesus hoje está oculto aos olhos humanos, aos olhos do mundo. Mas um dia, ele mesmo disse que ele aparecerá com poder e grande glória. Até mesmo na sua primeira vinda, Jesus veio como um ser humano, embora fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, 100% Deus e 100% homem. A sua glória divina não era evidente a todos, apenas evidente àqueles que criam. Mas quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória, e que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Então Pedro, ele coloca dois fatos relacionados ao fim. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória na sua segunda vinda. No capítulo 1, verso 7, ele utiliza esse termo revelação. E no capítulo 1, verso 13, quando ele diz: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele também chama esta vinda de Jesus Cristo de visitação, no capítulo 2, verso 12. E ele fala do juízo final, no capítulo 4, verso 5, verso 17 e verso 18. Neste dia da vinda de Jesus, neste dia quando virá o fim, Deus julgará os vivos e mortos. Então essa era vindoura, que já está presente no mundo, será consumada. O próprio Cristo, em Mateus 24, 14, referiu-se ao fim como o tempo da sua segunda vinda. Então será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Senhor também falou do reino de Deus no seu caráter consumado, onde o mesmo verbo, o fim, está próximo. George Led, um comentarista acerca da era vindoura, ele diz que a era vindoura é a era da realização de tudo aquilo que o reino de Deus significa. E será a era da ressurreição para a vida eterna no reino de Deus. Tudo nos evangelhos aponta para a ideia de que a vida no reino de Deus, a vida na era vindoura, será a vida sobre a face da terra. Só que uma terra transformada pelo domínio real de Deus, quando o seu povo principiar a desfrutar das bênçãos divinas em toda a sua plenitude. Então, quando Pedro diz, o fim está próximo, ele está dizendo, está próxima a vinda do Senhor Jesus. Quando ele será revelado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os poderes serão subjugados a ele. Quando o mal e aqueles que o praticam juntamente com o diabo e seus anjos serão destruídos, lançados no lago de fogo. Quando este mundo será destruído, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e nós veremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas esta bendita esperança só podem alimentar, só podem vivenciar aqueles que estão em Cristo Jesus. É isto que significa fim, portanto fim também significa um novo começo. Queridos, Jesus prometeu que literalmente este mundo será destruído e uma nova terra será criada e o seu povo habitará nela para sempre, onde não haverá mais pecado, nem morte, nem dor, e toda lágrima será enxugada, toda angústia terá o seu consolo para sempre, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Pedro diz que este fim está próximo. E o que significa próximo? Este termo ele já havia sido usado por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus para referir-se à chegada do reino de Deus na pessoa e obra de Jesus. Em Mateus capítulo 3, verso 2, João pregando às multidões diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus fala a mesma coisa em Mateus 4, 17. Só que essa palavra está próximo, ela traduz um verbo que traz a ideia de algo que chegou e está presente e permanecerá para sempre. O que Jesus quer dizer quando ele diz o reino de Deus está próximo,
é que o reino de Deus, na sua pessoa, veio e entrou definitivamente para a história, na pessoa e missão de Jesus, de uma forma inaugural. Na pessoa de Jesus, a presente era má foi invadida pela nova era de salvação, ou era vindoura, que há de consumar-se na sua segunda vinda, quando os poderes demoníacos serão de todo aniquilados. Em sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que Jesus já despojou os poderes espirituais, tirando-lhes a sua força. A ressurreição de Jesus foi a sua vitória sobre a morte. E nessa vitória sobre a morte, ele é, como ser humano, nós lembremos-nos que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E foi como homem que ele morreu, e foi como homem que ele ressuscitou, e ele ressuscitou com um corpo glorificado, de modo que em Jesus os novos céus e a nova terra já foram criados. Ele é a primeira criatura, ele, Jesus, o homem, é a primeira criatura da nova criação. Esse é o mistério da dupla natureza de Cristo, e é por isso que ele é chamado de primícias dos que dormem, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Você sabe que as primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Ele é o primeiro a ressuscitar na vida da nova ressurreição. Mas na sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele consumará esta vitória com um banimento permanente do mal. E ele vai ordenar aos mortos que morreram nele, que morreram crendo nele, e eles ressuscitarão para estar para sempre com ele. Então o que Pedro está dizendo, resumindo a frase, o fim de todas as coisas está próximo. O que Pedro está querendo dizer com esta frase é que a vitória de Cristo sobre o mal já se concretizou, os seus efeitos já estão presentes, já se fazem sentir nesse mundo mal, que caminha para a destruição, aguardando a confirmação, a consumação na sua segunda vinda. Portanto, o ano novo, meus queridos, na perspectiva cristã, não é um acontecimento em que a vida se renova, e nem sequer traz novos ventos, novas energias ou coisa parecida. No ano de 2018, continuarão acontecendo coisas boas e também tragédias. Pelo contrário, o ano novo, na verdade, representa para o cristão mais um passo rumo ao fim de um mundo decadente e o raiar da era vindoura. Na perspectiva cristã bíblica, o novo já nos foi trazido por Cristo, em sua obra redentora, aguardando apenas a consumação de todas as coisas. Esta é a perspectiva que permeia toda a epístola de Pedro e que ele enfatiza aqui ao fazer as exortações que se seguem. E é nesse sentido que temos esse título, Preparando-se para um Novo Começo. Jesus está voltando. A vitória final, definitiva sobre o mal, está às portas. E ai daquele que não estiver em Cristo quando ele vier. Porque para o mundo será dia de trevas. Para o mundo será dia de ira. Para o mundo será dia de terror e castigo. Mas para o povo de Deus, para aqueles que creram em Cristo e se converteram a Cristo, será um dia de alegria e de vitória, de um novo começo. E como é que nós, como cristãos, nos preparamos para este novo começo? É sobre isso que eu quero, nesta noite, tratar, preparando-se para um novo começo. E existem aqui 3 atitudes que a palavra de Deus nos ordena, neste parágrafo, nestes 2 parágrafos aqui. E eu já adianto essas 3 atitudes. Ele coloca, em primeiro lugar, que para que nós nos preparemos para o novo, nós precisamos manter o foco na eternidade. Nós não devemos colocar o nosso foco em 2018. Nós devemos colocar o nosso foco na eternidade. Esse é o primeiro ponto. Segunda atitude, nós precisamos manter aquecido o amor cristão. Então precisamos manter o foco na eternidade, precisamos manter aquecido o amor cristão. Em terceiro lugar, nós precisamos, segundo a palavra de Deus aqui neste texto, nós precisamos nos alegrar quando nós sofremos neste mundo como cristãos. Ou seja, nós precisamos lembrar que enquanto Cristo não virá, enquanto Cristo não vier, nós teremos sofrimentos nesse mundo, e sendo cristãos, nós teremos certos sofrimentos que só os cristãos têm por causa da nossa fé. E nós temos que suportar, e mais do que isso, nos alegrar em sofrer como cristãos. Manter o foco na eternidade, manter aquecido o amor cristão
e nos alegrar quando nós sofrermos por causa de Cristo. Essas são as 3 atitudes que tem aqueles que se preparam para o novo. É sobre isto que eu quero nesta noite falar. Você sabe que quando a gente se prepara para alguma coisa para a qual nós temos uma grande expectativa, não é? A gente sempre mantém o foco naquela coisa, a gente só pensa naquilo. Você está pensando na sua formatura, talvez, e não é nenhum pecado você pensar na sua formatura, a questão é que lugar ela ocupa na sua vida, nos seus projetos. E aí você talvez, algum de vocês estejam aqui para se formar em 2018, e este ano, cada vez que vai se aproximando, aquilo vai enchendo o seu coração, você vai colocando foco naquilo. Se tiver formatura, você vai juntar dinheiro, você vai fazer um planejamento sobre como vai ser o baile da formatura, como vai ser a colação de grau, você vai fazer planos sobre onde você vai trabalhar. Você sempre coloca o foco naquilo que você tem expectativa. E a palavra de Deus diz que a grande expectativa do cristão não está neste mundo, está na eternidade. É assim que nós devemos manter o foco na eternidade. E ele diz aqui claramente, observe no verso 7, precisamos manter o foco na eternidade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Manter o foco aqui, ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Sabe o que isso significa? Manter o foco na eternidade. Esses termos criteriosos e sóbrios são sinônimos e intercambiáveis. O primeiro termo traduzido por criteriosos, ele é usado no sentido de conservar a lucidez, conservação, o juízo, em oposição à loucura. Lá em Marcos 5,15 se fala de um endemoniado que ele estava endemoniado e depois ele estava em perfeito juízo. A palavra tem a ideia de ter moderação. Em Romanos 12,3, ela é traduzida pela palavra moderação. Em Tito, capítulo 2, verso 6, também tem a ideia de ser criterioso, significa ter critérios, agir segundo certos critérios, não agir por impulso, não agir de maneira inconstante, impulsiva. Portanto, a palavra criterioso aqui descreve o juízo perfeito, lúcido, capaz de julgar todas as coisas de maneira equilibrada. Mas o segundo termo, traduzido por sóbrio, descreve a mesma lucidez, só que uma pequena diferença. O primeiro fala de lucidez em oposição à loucura. E o segundo fala de sobriedade em oposição à embriaguez. Ou seja, todas as duas palavras trazem a ideia de uma atitude sensata, equilibrada, sóbria e alerta, acordada. Traz a ideia de vitalidade, da disposição que como cristãos nós devemos ter de nos desfazer de tudo aquilo que é obstáculo para essa virada na história. Pedro está dizendo, estejam preparados, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Essa é a advertência de Jesus o tempo todo. Ora, conforme o ensino de Jesus, isto significa na prática, não nos apegarmos a este mundo com suas paixões e cobiças. E este desprendimento, meus queridos, inclui até mesmo os sonhos legítimos que, se ocuparem o centro das nossas expectativas, tornar-se-ão em cobiça pecaminosa. Daí a advertência do Senhor Jesus em Lucas 21, 34 a 35, que demonstra esse foco na eternidade. Ele diz o seguinte, em Lucas 21 ele está falando da sua vinda. É um dos sermões de Jesus em que ele fala da sua vinda. E ele diz assim em Lucas 21, 34 e 35, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Ser criterioso e sóbrio, meus queridos, portanto, significa não deixar que o coração seja sobrecarregado pelas consequências daquelas práticas que tiram a lucidez, que tiram a sabedoria, que tiram a sensatez. E quais são elas? Ele cita 3 coisas. Ele fala da orgia. A orgia é aquela farra que inclui um comportamento sexual desenfreado. Mas ele fala também de embriaguez,
as pessoas que se dão aos vícios, que perdem a lucidez. Mas há uma outra coisa, você diz, não, pastor, eu não bebo, eu não ando em orgia, mas ele também fala que há outra coisa que tira a sua lucidez, as preocupações deste mundo. Então se você olha, eu não vivo em festa, eu só vivo para o trabalho, mas não tem tempo para Deus, o trabalho é a primeira coisa na sua vida, isto também embriaga, isto também tira a lucidez, porque aprisiona você nas coisas deste mundo. Então, quando a palavra de Deus diz, sede criteriosos e sóbrios, ele está dizendo, não se prendam às coisas deste mundo, não resumam a sua vida apenas a esta existência, não coloquem os seus sonhos e projetos apenas na sua vida neste mundo, porque a aparência deste mundo passa. Coloquem o foco na eternidade. É por isso que toda a epístola de Pedro ele vai enfatizar que os crentes são forasteiros e peregrinos, nós estamos só de passagem. Nós aguardamos novos céus e nova terra. E nessa mesma perspectiva de manter o foco da eternidade, vem a importância da oração. Por isso ele diz, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Aqui é uma questão de tradução. O que seria talvez uma melhor tradução do original seriam, sejam criteriosos e sóbrios em oração. É assim que está no texto literalmente. Na verdade, essa expressão em oração, ela está sempre ligada à vigilância. Lá em Colossenses 4:2, por exemplo, diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Desse modo, Pedro está exortando os cristãos a se manterem alerta, com a mente equilibrada, em constante oração, em função do fato de que vivemos os últimos dias. N. Miller, um comentarista, comentando este versículo, ele diz que são as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados na direção certa para que vivam nela as suas vidas. A oração, meus irmãos, é importante porque ela nos ajuda a manter o foco na eternidade e no mundo vindouro. Na oração nós nos lembramos o quanto somos dependentes de Deus. Na oração nós nos aproximamos do trono da graça, nós adentramos os próprios céus através da intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vigilância, sobriedade está ligada a uma vida de oração. Nós nos preparamos para um novo começo, mantendo o foco na eternidade e através de uma vida intensa de oração. Em segundo lugar, no verso 8, a Bíblia diz que nós nos preparamos para um novo começo, mantendo aquecido o amor cristão. Observe o que ele diz no verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E falando desse amor, do verso 8 ao verso 11, ele vai descrever, à guisa de exemplo, algumas práticas que estão incluídas no exercício do amor na comunidade. E quando ele fala desse amor, ele está falando não o amor que temos que ter pelo mundo, ou pelas pessoas de modo geral, mas ele está dizendo do amor que aqueles que estão em Cristo devem ter uns pelos outros. E observe que ele diz, tende amor intenso. Não é um amor qualquer, o amor que devemos ter uns para com os outros, para com os nossos irmãos, para com a igreja de Deus, deve ser um amor intenso. Essa mesma palavra é utilizada, essa palavra traduzida por intenso, é utilizada em Atos 26:7, onde o apóstolo Paulo fala que ele vem servindo a Deus fervorosamente, dia e noite. Em Lucas 22:44, esta expressão, ela é utilizada para trazer a ideia da intensidade da oração agonizante de Jesus no Getsemane. Diz que estando em agonia, orava mais intensamente. E em Atos 12, verso 5, essa mesma palavra traduzida aqui por intenso, ela é usada para descrever a oração incessante da igreja a favor do apóstolo Pedro que estava preso. A exortação, portanto, do apóstolo visa advertir contra o esfriamento do amor. Pedro está aqui lembrando indiretamente o ensino de Jesus. Você lembra o que Jesus fala em Mateus 24:12, quando os discípulos perguntam que sinais haverá da tua vinda? E uma das coisas que aconteceriam antes da vinda de Jesus está em Mateus 24:12. Olha o que Jesus diz nesse sermão profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Você pode renovar seus votos de amor para 2018, que haja muita paz, muito amor. Mas o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, disse que à medida que a sua vinda se aproximar, o verdadeiro amor, não aquilo que o mundo chama de amor, mas o verdadeiro amor se esfriará, preste atenção, de quase todos. Não é de muitos, é de quase todos. E é exatamente pensando nisto que Pedro está dizendo, olha, mantenham aquecido o amor entre vocês. Porque se o fim está próximo, a tendência é o amor esfriar. Portanto, a palavra aqui descreve um amor ardente, persistente. Preservar o amor aquecido na comunidade deve ser prioridade na vida cristã. Ele diz, acima de tudo, preservem um amor intenso, aquecido, fervoroso, persistente. Não se engane com as mensagens de amor que o mundo propaga. Pois no mundo em que as pessoas chamam ao mal de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargoso, o que é chamado de amor constitui-se ódio contra Deus, e o amor de Deus é tomado como discurso de ódio muitas vezes. Nosso texto nos ajuda a identificar o amor como Deus o concebe, mostrando 5 características, 3 das quais estão resumidas numa declaração e 2 em forma de mandamento. Ainda falando sobre como mantemos aquecido o nosso amor. E como é, que características, que natureza tem esse amor genuíno cristão? Nós descobrimos pelo menos 3 características do amor nessa frase. Pois o amor, porque o amor, verso 8, parte B, cobre multidão de pecados. Qual é o sentido desta frase? Que o amor cobre multidão de pecados. Em que sentido o amor? Nós sabemos que o amor é a marca distintiva do caráter cristão. Ele, na verdade, é a evidência mais marcante de que conhecemos a Deus. Em 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por isso deve ser a atitude prioritária nas relações na comunidade da aliança. Deve estar acima de tudo. E deve ser intenso, fervoroso, constante, persistente e incansável. O genuíno amor cristão é capaz de cobrir multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro. E esta declaração resume bem, pelo menos, as 3 primeiras características do amor cristão. O que quer dizer Pedro ao declarar que o amor cobre multidão de pecados? Primeiro precisamos nos resguardar, meus irmãos, da má compreensão desta verdade. Primeiro quero falar do que não significa. Quando Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados, antes de tudo, no texto isto não significa compensar. Ou seja, Pedro não está dizendo que o fato de amarmos compensa ou justifica os pecados que cometemos. Olha, se você amar, isso vai pesar positivamente para você e vai cobrir seus pecados, de um modo que Deus seja forçado a nos perdoar. Segundo a Bíblia, só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está aí em 1 João 1,7b. Só o seu amor é redentor. Pedro não está se referindo a isto. Segundo lugar, Pedro não quer dizer aqui que quem ama esconde, cobrir é esconder. Quem ama esconde os pecados da pessoa amada e não os confronta. Isso é cumplicidade. A Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices. A Bíblia diz que o amor não se regozija com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor deve confrontar. O que significa então esta declaração sobre o amor? E aí nós entramos então em algumas características do amor cristão. E para nós entendermos, precisamos compreender que Pedro está citando um texto do Velho Testamento. Quando ele diz que o amor cobre multidão de pecados, ele está citando Provérbios capítulo 10, verso 12. E precisamos recitar ou mencionar este texto para compreendermos o contexto do que Pedro quer dizer. Lá está escrito assim em Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre multidão de transgressões. O ódio excita contendas, mas o ódio cobre todas as transgressões. Nesse texto, o contexto é o do conflito interpessoal. Então, observe, o ódio excita contendas. O que o texto quer dizer é
que uma das características de quem odeia é instigar a contenda. Excitar é estimular, provocar. Então, por exemplo, o fofoqueiro não ama ninguém. Porque ódio não é só um sentimento, é uma atitude também. Então você pode morrer dizendo que ama, mas se você espalha uma notícia que mancha a reputação de uma pessoa que você diz que ama, você odeia. Ou se você ouve alguma coisa aqui e você leva para uma pessoa e você gera inimizade. Olha, não sabe o que eu ouvi, o que fulano falou de ti. Fiquei escandalizado. Geralmente fofoqueiro fica escandalizado, né? Fiquei escandalizado. E aí fala alguma coisa. E aí aquela pessoa já começa a ter inimizade com a outra. E ele vai espalhando a fofoca. E quando tem algum conflito dentro da igreja, o fofoqueiro vai espalhando. E isso vai insuflando, avultando a contenda. É isso que o texto está dizendo, por o ódio excita a contenda. Mas o amor cobre todas as transgressões. A ideia é, o amor não espalha. O amor não faz intriga, o amor não estimula, ele apazigua o conflito. Então a primeira característica do amor aqui é sua discrição. O amor é discreto. É isso que Pedro quer dizer. Aquele que odeia incita as partes conflitantes, através de fofocas e intrigas, contribuindo para que a raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou no caso de ser a parte ofendida, aquele que não ama agrava a ofensa, tentando avultar os defeitos do outro enquanto minimiza os seus, colocando-se como vítima no conflito. Em vez de fazer o que a Bíblia fala e pleitear a sua causa diretamente com o próximo, aquele que odeia contamina seus irmãos, relatando o conflito de maneira favorável a si mesmo. O amor, ao contrário, preserva a reputação do outro, não traz o assunto à baila, através de conversas que só servem para contaminar corações, insuflar a ira e agravar o conflito. Aquele que ama age com discrição, evitando expor o irmão e procurando honrá-lo. É nesse sentido que o amor cobre multidão de pecados. O amor não constrange, o amor não expõe o outro. É este tipo de amor que nós devemos ter. Quando nós expomos uns aos outros, nós estamos odiando e não amando. Em segundo lugar, quando ele diz que o amor cobre multidão de pecados, ele está dizendo que o amor é perdoador. Ele não só é discreto, ele não só preserva a reputação da pessoa amada, mas ele é perdoador. Você sabe, a igreja, às vezes, precisa excluir um membro, quando ele é incorrigível e contumaz, não é? Declarar gentil e publicano. Amor não é frouxidão. Você sabe disso. Mas ela começa como? Mateus 18 diz, como é que eu começo? Se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Não expõe teu irmão. Quando é que você expõe para a igreja? Ele não te ouve, você leva 1 e 2 pessoas. Aí ele não ouve as 2 pessoas, aí você vai dizer à igreja. Percebe? O amor é discreto. Mas também o amor é perdoador. Porque essa palavra cobrir na Bíblia é usada muitas vezes como sinônimo de perdoar. Pois somente um coração perdoador está disposto a não expor o outro, mas preservar a sua honra. O amor reconhece a ofensa e a confronta, mas perdoa ao ofensor. Nós sabemos, queridos, que em alguns casos o conflito precisa ser levado ao conhecimento da igreja. E quando o ofensor se mostra incorrigível e contumaz, deve ser considerado gentil e publicano. Está em Mateus capítulo 18, verso 17. Mas isto somente acontece quando seguimos os passos apontados por nosso Senhor na passagem citada. O amor é perdoador. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, nós dissemos, e cujo pecado é coberto. Cobrir é um sinônimo de perdoar. Logo Pedro está dizendo, sejam perdoadores. Então quando ele diz, tem um amor intenso um pelos outros, ele está dizendo, primeiro, protejam uns aos outros, honrem uns aos outros, não exponham uns aos outros. Segundo, ele está dizendo, perdoem uns aos outros. É assim que mantemos aquecido o amor cristão. Terceiro lugar,
Ainda nessa expressão, o amor cobre multidão de pecados, quer dizer que o amor também é conselheiro, que o amor repreende. Nós encontramos essa mesma expressão, cobrir multidão de pecados, numa epístola anterior a Pedro, a epístola de Tiago. É só você voltar à página. Tiago. No capítulo 5, 19 e 20. Tiago utiliza a mesma expressão, num outro contexto, o que nos traz luz para o sentido de cobrir multidão de transgressões. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quem é que cobre multidão de pecados? Quem vê um irmão se desviar da verdade e o convence do erro, de modo que ele se converte do seu pecado, ele evita que esse irmão siga vivendo deliberadamente em pecado e se perca para sempre. E isto é cobrir multidão de pecados. Então o que está envolvido aqui? O amor é conselheiro. O amor, inclusive, repreende. O amor não apenas perdoa o pecado, mas ele procura a conversão do pecador. O amor é um agente de transformação do caráter. Ele procura pelo desgarrado, procurando trazê-lo de volta. Novamente, sabemos que a Bíblia fala de ovelhas gordas que engordando dão coices, lá em Ezequiel 34:16. E sabemos que devemos pedir discernimento de Deus para saber quando não estamos jogando pérolas aos porcos, conforme Jesus nos adverte em Mateus 7:6. Mas o que o texto está dizendo é que o aconselhamento mútuo é uma expressão do amor cristão. Se nós vemos um irmão caminhando numa direção contrária do caminho, desviando-se da verdade, devemos adverti-lo, e isto certamente inclui repreensão. Porque é por isso que a Escritura diz lá em Provérbios, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha o contraste. A repreensão franca é o contrário do amor encoberto. Quando você não repreende, você está retendo o amor. Leais são as feridas, diz a palavra de Deus, feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso está em Provérbios 27, versos 5 e 6. O Senhor, portanto, nos recomenda. E Ele recomenda ainda na sua palavra. Você lembra que quando alguém perguntou a Jesus qual era o maior principal dos mandamentos, ele diz, o maior dos mandamentos é, ouve Israel, Senhor Deus, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Mas Jesus diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe de onde Jesus tira esse segundo mandamento? De Levítico 19, 17 a 18. E lá é interessante porque naquele texto está exatamente dizendo que eu tenho que confrontar o meu próximo. Uma das formas de mostrar amor é confronto. Diz assim, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contrário de amar o próximo é se vingar ou guardar ira. Aqui estão as duas atitudes que a gente tem quando é magoado. Alguns, mais explosivos, se vingam. Outros não se vingam, mas ficam guardando aquela ira no seu coração, aquela amargura. Não, eu não estou com raiva, eu não estou com ódio, eu só estou chateado. A Bíblia diz que você não deve guardar. Vai lá com teu irmão, repreende. Fala como você se sente, mas com o objetivo de ganhar teu irmão. O amor, portanto, é conselheiro, é confrontador. O amor repreende. E esse amor intenso de que Pedro fala não acontece automaticamente. Ele deve ser cultivado e nem sempre é algo confortável que nós nos sentimos encorajados a demonstrar. Mas o amor é mais do que um sentimento, o amor é uma atitude, o amor é uma resolução da vontade transformada pelo Espírito de Deus. Como disse William Barclay, o amor é uma vitória sobre o eu, que só pode ser obtida no poder do Espírito Santo. Por isso que o fruto do Espírito é amor. E então a seguir Pedro nos mostra, à guisa de exemplo, mais duas práticas características do amor cristão. Então, o amor
ele é discreto, ele protege a reputação do outro, ele é perdoador, ele também é confrontador, mas o amor também, em quarto lugar, acolhe sem murmuração. É nesse sentido que Pedro, ainda falando do amor, nesse contexto diz, sede mutuamente hospitaleiros, no verso 9, sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Algumas observações importantes sobre o contexto histórico dessa palavra nos dias apostólicos. O primeiro deles é que a hospitalidade era especialmente importante para a missão cristã na igreja primitiva, porque os hotéis naquela época eram raros e, em geral, em péssimas condições. Além do mais, as viagens normalmente eram muito mais longas, porque feitas na maioria das vezes a pé. E muitos missionários cristãos viajavam para evangelizar. E levar dinheiro para atender às necessidades era um grande risco devido aos assaltantes da estrada, não obstante o excelente trabalho do Império Romano para estabelecer a segurança, para acabar com eles. Então, dessa forma, os missionários cristãos em missão itinerante, eles precisavam de hospedagem, que incluía, além de um teto, provisões, comida, e provisões para seguir, inclusive, viagem de modo digno. Assim, a hospitalidade era fundamental para que o cristianismo se espalhasse no mundo. O segundo aspecto é de caráter comunitário. Não havia no primeiro século, nos primeiros anos de cristianismo, não havia templos, né? Não havia locais para se reunir. Os cristãos se reuniam para cultuar nas casas. Nós sabemos isso pelos registros do Novo Testamento. Que certamente trazia seus problemas e inconvenientes, né? As casas eram o centro da vida comunitária da igreja, como sua principal agência missionária, e ainda hoje deve ser assim. Diante disso, havia alguns riscos da hospitalidade. Primeiro, havia o problema de alguém receber na sua casa falsos mestres, contra os quais o Novo Testamento adverte, e o que desencoraja a hospitalidade a todo aquele que traz doutrina estranha ao cristianismo apostólico. A segunda epístola de João, no versículos 10 e 11, ela fala que não era para dar as boas-vindas aos hereges. Então, se você vivesse naquele tempo e fosse hospitaleiro, você correria o risco de hospedar lobos vorazes, que iriam, na verdade, devorar o rebanho, pensando que fossem servos de Deus. E, finalmente, havia os aproveitadores também da hospitalidade, né? Os que se valiam da boa-fé dos irmãos para comer sem trabalhar, vivendo de forma parasita. É contra esses, por exemplo, que o apóstolo Paulo adverte lá em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Não fique vivendo na casa dos outros, à custa dos outros. A palavra de Deus adverte contra isso. Então, certamente, esses são riscos de se praticar a hospitalidade. Você pode ter um aproveitador, você pode abrigar um lobo, e esses problemas poderiam, no entanto, facilmente ser usados como desculpa para alguns cristãos não quererem hospedar seus irmãos ou igreja em suas casas, ou fazê-lo de má vontade. Daí a exortação de Pedro para que se pratique a hospitalidade sem murmuração. Receba os outros em casa. Meus irmãos, uma das formas de demonstrarmos amor é sermos acolhedores. É acolhermos irmãos que precisam em nossa casa. É isto que o amor faz. E em último lugar, ainda dentro desse segundo ponto, nós devemos manter aquecido o amor, não só nos acolhendo mutuamente, mas servindo uns aos outros, como diz o verso 10. Cada um conforme o dom que recebeu. O amor se faz escravo dos irmãos. E ele diz que nós somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe, a graça de Deus traz consolo, a graça de Deus supre, a graça de Deus consola, mas ela não faz isso de maneira imediata ou de maneira direta. A graça de Deus se utiliza dos seus filhos. E quando nós utilizamos nossos dons, nós estamos sendo canais da graça de Deus uns para os outros. E nós recebemos dons e talentos e dons espirituais para servir uns aos outros. Todos devemos ser hospitaleiros, mas há irmãos que são mais hospitaleiros que outros, não é verdade? Que abrem a sua casa sempre. Todos nós temos que exortar uns aos outros, mas existem irmãos que têm uma capacidade especial de encorajar os outros, não é verdade? Todos nós devemos estar preparados para pregar o Evangelho, mas existem aqueles a quem deu o dom de pregar publicamente o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Nós devemos descobrir o dom que Deus nos deu e servir uns aos outros.
porque nós somos mordomos da graça. Você sabe, o despenseiro é aquele que cuida da despensa. Era o escravo que administrava os bens do seu senhor, como José. Ele tinha toda a liberdade para utilizar-se dos bens, mas ele tinha que utilizar-se para administrar em função dos seus conservos. É este o contexto da palavra de Deus aqui. E Pedro, inclusive, resume todos os dons em duas áreas. Existem os dons da fala e os dons do serviço, da ação. Verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se você ensina, ensine de acordo com a palavra de Deus. Não fuja das Escrituras. Se alguém serve, ou seja, você não é muito de ensinar publicamente, mas você é de fazer. Sirva na força que Deus supre. Por que ele diz isso? Porque geralmente a pessoa que é pau para toda obra, ela nem percebe quando está cansada, ela não sabe dizer não, e ela se desgasta, indo além daquilo que Deus ordenou. Muitas vezes ela acaba adoecendo. Não, sirva de acordo com a força que Deus lhe dá. Não queira dar um passo maior que as pernas, fazer mais do que é necessário, ou mais do que você pode fazer. Então, é nesse sentido que o apóstolo Pedro diz que nós devemos manter aquecido o amor cristão. Como é que nos preparamos para o novo? Primeiro, mantendo o foco na eternidade. Não nos deixando prender nas coisas deste mundo. Segundo lugar, mantendo aquecido o amor cristão. Protegendo uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Confrontando uns aos outros. Acolhendo uns aos outros. E servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Em terceiro e último lugar, nós nos preparamos para um novo começo. Para nos preparar, a fim de esperar o novo começo, nós precisamos nos alegrar em sofrer como cristãos. E sabem, queridos, à medida que a vinda de Cristo avança, a perseguição contra os cristãos vai aumentar no mundo. E nós precisamos aprender a suportar estas coisas. Olha o que Pedro diz no verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Por quê? Porque quando vocês sofrem por causa da sua fé, vocês se tornam semelhantes a Cristo. Vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pedro escreveu para uma igreja perseguida. A igreja que estava sendo perseguida, os cristãos, alguns escravos, crentes, estavam sendo maltratados por senhores perversos. Algumas mulheres crentes estavam sendo maltratadas por maridos cristãos. Alguns cidadãos estavam sendo falsamente acusados pelos seus concidadãos e levados ao ultraje público. Tudo isso nós, lendo a primeira epístola de Pedro, nós percebemos. Pedro escreve a uma igreja perseguida, ele diz, não estranhem a perseguição. Pelo contrário, alegrem-se. O fim está próximo. O nosso Senhor Jesus virá. Por isso que ele começa a epístola a esta igreja sofredora, dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou por uma viva esperança. E por que nós devemos suportar os sofrimentos por causa de Cristo? Primeiro, porque a perseguição facilita o rompimento contra o pecado. É isso que ele havia dito no capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, sob pressão, nosso compromisso com Cristo se torna mais profundo. Porque se torna mais clara a oposição entre nós e o mundo. Como disse um crente muito fiel, comentarista, Russell Shedd, perseguição provoca a crise necessária, na qual a igreja escolhe entre Cristo ou o mundo. A perseguição outorga forte impulso para a santificação. O próprio fato de ser perseguido mostra que você rompeu com sua antiga vida. Por isso, veja o verso 4, ele diz que observando-vos em vossas boas obras, eles estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ele diz isso.
A palavra estranho envolve a ideia de surpreender-se com algo inteiramente novo. Olha, essa pessoa tinha essa vida, ela chega a se ofender porque você tem uma vida diferente, que não se encaixa no padrão de vida dela. A perseguição é um tipo de juízo temporal, é um fogo purificador, que expurga de nós o pecado pela disciplina. Por isso no capítulo mesmo 4, verso 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? A perseguição, meus irmãos, deve ser aceita com alegria, porque ela prova a profundidade da nossa fé. No verso 12, o apóstolo Pedro diz, olha, esse fogo é para provar vocês. Para provar se a fé de vocês é genuína. Então, a perseguição por causa da nossa fé não somente enseja o rompimento com o pecado, ela é uma comprovação de que esse rompimento aconteceu. A perseguição é sinal de bênção para os crentes e juízo para os incrédulos. No verso 5, o apóstolo Pedro havia dito, os quais, aqueles que vos perseguem, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Mas cuidado. Muitos se aproveitam do tema da perseguição para se colocarem como vítimas, quando na verdade estão sofrendo as consequências do seu mau testemunho. E nessa geração, como se diz mimimi, todo mundo se coloca como se Deus estivesse do lado deles. Mesmo quando pecam desavergonhadamente. Por isso, no verso 15, olha o que o apóstolo diz. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, se você sofre porque é intrometido, ou porque é desonesto, então você não está sendo perseguido por causa da sua fé. Você está sofrendo as consequências do seu pecado. A perseguição, ela nos identifica com Cristo. Se pelo nome de Cristo nós sofremos, diz o verso 14, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E eu concluo, meus irmãos. Nós então temos que nos preparar para o novo começo. E novamente, eu não me refiro a 2018. E a primeira pergunta que eu faço a você, meu querido, minha querida que está nos visitando. Você está preparado para o novo? O novo já aconteceu na sua vida? Você já é nova criatura? Você está em Cristo ou continua vivendo nos seus pecados? Porque um dia, Cristo virá. Esse mundo será destruído. Ou, antes disso, um dia você morrerá. E você há de prestar contas a Deus. E você precisa se preparar para a eternidade. Não há problema em desejar um feliz ano novo às pessoas. A questão é sobre que fundamentos você deseja isto. O fundamento errado é a visão cíclica da vida. Por isso, analise as mensagens de ano novo nas redes sociais à luz da Escritura antes de enviá-las aos outros. Não é porque você achou bonita que uma mensagem está correta. O fundamento correto é a providência de Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Enviar uma mensagem de ano novo que contenha uma visão pagã da vida é um desserviço ao Evangelho, meus irmãos. Não há problemas em se fazer planos e se criar expectativas para o ano que inicia. O problema é de que perspectiva você faz os planos e qual o seu propósito final. Acima de tudo, o crente deve viver à luz da eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Como é que nós estamos nos preparando? Nós vivemos nessa expectativa. 2018 trará acontecimentos semelhantes a 2017. E se houver alguma coisa nova, que seja uma comunhão mais profunda com o Senhor. E para aqueles que não estão em Cristo, que seja a sua conversão e o novo nascimento, quando de fato o novo virá. Porque Cristo está chegando. E devemos nos preparar. Cada ano significa que está mais próximo o tempo do fim. Curve sua cabeça, feche os seus olhos.